É um prazer estar com você que acompanha o site da Folha Dirigida. Eu sou o professor William Campos e quero conversar com você alguns minutos sobre a Era Vargas. Esse personagem fantástico da nossa história, uma pessoa que desperta muito amor e ódio, que tem muitas coisas boas para serem ditas, muitos problemas para serem refletidos, e a gente queria apresentar a você um dos assuntos mais famosos do Enem, um dos temas que os candidatos têm mais dificuldades, que inclusive vai servir para várias outras oportunidades da sua vida. Primeira coisa, Vargas, ele é um símbolo da nossa República. É o homem que mais governou o Brasil durante a nossa República. Na verdade, ele vai ter 4 ciclos. Hoje nós vamos ver o primeiro período, que é o governo provisório, o segundo período, que é o governo constitucional, e finalmente o Estado Novo, que é o mais badalado. Além disso, Vargas voltará ao poder em 1950, mas isso é assunto para uma outra aula. Primeira coisa que eu queria te pedir, cuidado. Cuidado com Getúlio Vargas. O mais importante é ter uma visão crítica. Nada de gostar de mais, nada de gostar de menos. Tem que saber avaliar as coisas que aconteceram, que foram mudanças positivas, as mudanças negativas e, principalmente, entender o contexto. A primeira coisa que nós vamos fazer é entender como Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil. Vamos lá. Aqui você está vendo o nosso primeiro tópico, a chegada de Vargas ao poder. Esse tópico é composto de 2 itens, a Aliança Liberal e a Revolução de 30. Vamos devagar. Por exemplo, a Aliança Liberal. O Brasil, ele era dominado pela famosa política do café com leite. Aquele revezamento entre São Paulo e Minas, aquele modelo marcado pela política dos governadores, onde, na verdade, o Brasil estava a serviço principalmente dos fazendeiros de café. Esse ciclo, que a gente também chama de Primeira República ou República Velha, antes do Vargas, ele nos interessa mais principalmente a partir do governo Prudente de Moraes, quando se consolida o processo da famosa política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era uma troca de votos. Os municípios elegiam os governadores elegiam o presidente e em troca havia uma relação política. Era uma troca de votos por favores. Que tipo de favores? Empregos, obras públicas e relações políticas da velha república que infelizmente ainda acontecem hoje. O Vargas, ele na verdade, apesar de ser um membro da oligarquia, tem uma relação com o poder no Rio Grande do Sul já há algum tempo, ele em tese representa uma mudança. Que mudança? O fim do eixo da política do café com leite. O fim da dominação de São Paulo e Minas sobre o Brasil. Mas, na verdade, o Vargas vai ser fruto de uma conveniência. Quando nós tivemos no Brasil a Primeira Guerra Mundial, lá pelos idos de 1914 a 1918, começou a haver um declínio das oligarquias. Não tão perceptível como em 29, mas nítido do ponto de vista dos números da exportação de café. Quando a gente vive a crise de 29, que é um dos assuntos dessas aulas da Folha Dirigida, nós vamos ter uma quebra da produção e principalmente da exportação de café no Brasil. Essa quebra vai criar aquele modelo, farinha pouca, meu pirão primeiro. O que quer dizer isso? Aquela aliança tradicional São Paulo e Minas, ela vai deixar de ser aliança. Minas vai se separar de São Paulo. Não era café com leite? Então, vai virar café sem leite. Por quê? Porque na eleição de 30, o candidato era para ser de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada. Só que, em função da crise econômica, do desgaste que havia no Brasil e no mundo naquela época, a elite paulista, os oligarcas paulistas, optaram por eles mesmos lançarem o candidato a presidente da República. Ou seja, houve um racha das oligarquias. São Paulo e Minas se separaram. Quando São Paulo e Minas se separaram, é que nasce a grande oportunidade de Getúlio Vargas. Por quê? Minas Gerais, rompida com São Paulo, faz uma aliança com o Rio Grande do Sul e também com a Paraíba de João Pessoa. Nessa aliança, o candidato é Getúlio Vargas. Então nós vamos ter uma disputa entre as elites.
pela Aliança Liberal, Getúlio Vargas, com João Pessoa, e pela tradição, pela oligarquia paulista, o candidato Júlio Prestes. Nas eleições, o resultado não foi surpreendente, o resultado foi óbvio. O candidato vencedor foi de São Paulo, Júlio Prestes. Por quê? Porque naquela época a eleição era com voto aberto e a fraude, o voto de cabresto, o voto de curral, era uma prática comum. Brinca-se até que ganhou quem roubou mais, quem fraudou mais. No fato concreto, a vitória de Júlio Prestes não conseguiu se viabilizar na prática. Por quê? Apesar do Vargas já ter até se conformado com o resultado, ter voltado para sua terra natal, houve uma série de reações contra essa eleição de 1930. A vitória de Júlio Prestes foi contestada, aliás, contestadíssima. Por quê? Primeiro, houve um fenômeno chamado degola. Os deputados que eram de oposição não tomaram posse. É um absurdo. Havia uma comissão verificadora de diplomas e aí os candidatos que eram de oposição não tinham direito a serem empossados. Uma burrice, por quê? Porque acabou criando uma crise muito profunda. A não diplomação dos deputados de oposição, através da degola, se somou também à crença de que a eleição tinha sido fraudada e que a vitória de Júlio Prestes era fruto de uma fraude. Então, uma parte da base de apoio de Getúlio Vargas dizia claramente: não vamos aceitar a eleição, não vamos aceitar o resultado. E ainda houve um fato colateral, que foi a morte de João Pessoa na Paraíba, ligado a problemas locais, mas que foi visto como uma crise política, como um atentado político. Então, soma a não diplomação dos deputados de oposição, famosa degola. 2, a pressão dos apoiadores de Vargas contra o resultado da eleição. 3, a morte de João Pessoa. Está criado um clima para viabilizar o segundo ponto da nossa aula, a Revolução de 30. Esse nome Revolução de 30 não é bom, porque não é uma revolução. Na verdade, foi um golpe contra o Estado de Direito. O Estado de Direito era empossar Júlio Prestes, continuar um modelo brasileiro. Só que a população também já não estava muito vinculada a esse Estado de Direito. Por quê? Nós tivemos no Brasil vários presidentes eleitos. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Nós vamos ter o Hermes da Fonseca, vamos ter, obviamente, o Venceslau Braz. Depois tivemos, após o falecimento do Rodrigues Alves, o Epitácio Pessoa, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz. Eleição não faltava, faltava mudança. Então a população acabou indo de encontro a esse momento da Revolução de 30, que na verdade é um golpe, mas é um golpe contra São Paulo. Ou seja, acaba gerando uma situação muito contraditória, porque rompe com a legalidade, rompe com o Estado de Direito, rasga a Constituição, mas gera uma mudança muito grande no Brasil, que tem esse nome famoso de Era Vargas. Na verdade, nós teríamos uma guerra civil, Vargas e seus apoiadores vinham do Sul para amarrar o seu cavalo no obelisco, como se brinca até hoje, e uma junta militar, para evitar uma guerra civil, evitar um banho de sangue, impediu principalmente a posse de Júlio Prestes, tirou do poder o Washington Luiz e entregou provisoriamente o poder a Getúlio Vargas. Então, é assim que Vargas chega ao poder, após perder uma eleição e rompendo com a legalidade institucional. Vamos ver o que acontece quando Vargas chega ao poder? Pois é, esse momento da chegada de Vargas ao poder, ele merece uma reflexão em vocês. Antes de passar para o item 2, eu queria só contextualizar uma coisa. O que está acontecendo no mundo nessa época? Nessa época, Mussolini está no poder na Itália. Hitler está há 3 anos de chegar ao poder na Alemanha. Nos Estados Unidos, nós vamos ter um presidente intervencionista eleito em 32, Franklin Delano Roosevelt. Na União Soviética, já a União Soviética, que nasceu em 22, com a morte de Lenin, Stalin está no poder. Então o mundo vai viver uma fase de governos fortes,
marcados pela intervenção do Estado na economia. Isso é muito importante, por quê? Porque Vargas não é um fenômeno isolado. Vargas, na verdade, faz parte de um contexto que vai ser muito importante para a sua compreensão. Vamos ver agora as fases do Vargas? Agora nós vamos ver o item 2, o governo provisório. Por que é provisório? Porque não é permanente. Ele não foi eleito, deu um golpe, ganhou a presidência, mas não foi eleito. E não tem Constituição. Mas Vargas era habilidoso. Ele disse, em nome de Deus, do povo, eu assumo o poder provisoriamente. Esse provisório durou, até 34. Quando Vargas assume, há uma esperança muito grande. É bom deixar isso claro. Apesar da ilegalidade da presença dele na presidência. E ele soube usar essa esperança. Por exemplo, começou o processo que vai nos levar às leis trabalhistas, com a criação da carteira do trabalho, do Ministério do Trabalho. Olha que coisa importante. Mas também vai fazer a lei de sindicalização. Vargas vai intervir nos sindicatos, vai ligar os sindicatos ao Estado, vai dar, digamos assim, início ao processo que vai nos levar à Justiça do Trabalho, que é uma coisa inspirada em parte no fascismo italiano, na Carta del Lavoro, mas vai criar coisas que até hoje são importantes para o trabalhador brasileiro. Além disso, na agricultura, na economia em geral, ele não vai ser rancoroso. Ele vai queimar o café para valorizar o café, vai ajudar São Paulo, mas ao mesmo tempo vai diversificar a produção agrícola. Essa diversificação da produção agrícola, ela é muito importante, porque Vargas não acaba com o café, mas não deixa que o café seja a única coisa importante na nossa agricultura. Então isso é uma coisa que poucas vezes se fala, mas é muito importante. Vargas vai investir também na agricultura. Agora, eu queria deixar claro a vocês que o Vargas ele consegue ser presidente graças a um acordo, a um pacto das elites brasileiras. Por quê? Vargas prometeu modernizar o Brasil na área urbana sem alterar a área rural. Esse pacto das oligarquias, esse acordo entre as elites foi muito importante, porque foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil continuou com o latifúndio, continuou com os produtores rurais fortalecidos, mas ele teve um olhar para a área urbana que faltava ao Brasil. O Brasil vai crescer de verdade nesse período. Então, as primeiras medidas de Vargas são medidas ainda tímidas, ainda simples, mas que têm o rastro, a marca, a semente de um grande processo de transformação. Por quê? A lei de sindicalização, ela vai mudar profundamente a relação com o sindicato no Brasil. Antes do Vargas, os sindicatos eram livres, mas não haviam leis trabalhistas. Agora, a partir do Vargas, as leis trabalhistas vão aparecer. Nós vamos estudar muito isso hoje. Mas os sindicatos deixam de ser livres. Eles passam a ser controlados pelo Estado. É o famoso sindicato pelego, que vai fazer a mediação entre o sindicato, o trabalhador e o governo. Agora, não era fácil ser presidente naquela época. É como hoje. Por exemplo, o Vargas está há 2 anos na presidência, sem eleição, sem Constituição. O que os paulistas vão fazer? Eles vão dizer, queremos voltar. A Revolução Constitucionalista de 32, na verdade, representa o desejo da oligarquia paulista de voltar ao poder. Só que usando um bom mote, um bom vínculo, um bom motivo, que é o fato do Brasil não ter Constituição. Gente, se com Constituição já é complicado, imagina sem Constituição. Então os paulistas vão mobilizar a sua população, inclusive estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e vão fazer um grande movimento para que o Brasil se reconstitucionalize. Parece bom, mas cuidado, que no fundo, o desejo é voltar ao poder. Esse processo da Revolução Constitucionalista, que levou à morte de 4 estudantes, entre outros, ele acabou virando uma guerra civil. Vale a pena você pesquisar. São Paulo quis se separar do Brasil. Claro, porque não havia condições na visão de São Paulo de se submeter a um país onde o governante não foi eleito e não tinha Constituição. Por outro lado, Vargas é o primeiro a derrotar São Paulo, na Revolução de 30, que levou ele ao poder. E agora Vargas vai ser afrontado, atacado, digamos assim, combatido pela oligarquia paulista e pelo Estado de São Paulo inteiro. Sabe o que aconteceu?
vivemos uma guerra civil. Brasil contra São Paulo, sério? Só quem ficou do lado de São Paulo foi o Mato Grosso. E isso foi bom para o Vargas. Vargas parece aquele boneco de plástico João Bobo antigo, que você bate para um lado e ele volta para o outro. Pois é, o movimento era para derrubar o Vargas. Só que o Vargas acabou se fortalecendo. Ele vai derrotar São Paulo 2 vezes e vai dizer: eu quero governar o Brasil, fazer um Brasil para os brasileiros, mas São Paulo não aceita, só porque eu sou gaúcho. Mas no meu governo o Brasil vai ser dos gaúchos, vai ser dos nordestinos, vai ser de todos nós. Ou seja, ele acabou dando a volta por cima. Dando a volta por cima, o fato concreto é que, no ano seguinte, em 1933, Vargas chamou uma Assembleia Nacional Constituinte. Sim, quando querem, ele não faz. Mas depois ele convocou. E o mais interessante, essa Constituinte de 1933 vai trazer novidades inesquecíveis. Inesquecíveis. Que duram até hoje. Sério. O voto secreto, por exemplo. O voto da mulher vem desse período. Muito cuidado com isso. No Enem, nós temos uma parte que cobra essa questão das constituições, da contextualização, da questão de gênero, da questão racial. Então é muito importante ficar ligado nisso. Com o Vargas, a mulher passou a votar. E com o Vargas nasce a nossa justiça eleitoral. Muito interessante. Agora, é Vargas, né? Eu já te falei, tem coisas boas e coisas ruins. Senão não é Vargas. Toma cuidado com isso. Nada de ódio, nem de paixão exagerada. Se você não tomar cuidado com Vargas, ele vai te derrubar. Presta bem atenção. A Constituição de 34, sem dúvida alguma, é uma das melhores do nosso país. Mas tem alguns detalhes complicados. Vamos começar pela parte boa, tá bom? Nessa Constituição eu já falei, o voto secreto, o voto da mulher, a justiça eleitoral, a transformação do ensino em obrigação do Estado. Olha que coisa legal. Muito legal mesmo. A nacionalização do subsolo, já pensando no futuro, que vai levar a Petrobras a Vale do Rio Doce, a CSN. Ele tem nessa Constituição algumas mudanças, capítulo social que não havia antes. A legislação trabalhista começa a aparecer, já fica nítido em vários momentos, como o salário mínimo, por exemplo, a carteira de trabalho nós já falamos. Enfim, é uma Constituição com cara de povo. Mas o Vargas, para ganhar a maioria dos votos, ele inventou umas coisas assim, no mínimo inusitadas. Nessa Constituição, os deputados foram eleitos com o voto classista. O que é isso, voto classista? Os sindicatos elegiam deputados. Parece legal, não é? Mas não é. Porque os sindicatos não estavam sob intervenção. Então, se os sindicatos estão sob intervenção e se Vargas deixa os sindicatos elegerem deputados, a quem esses deputados eram ligados? Ao Vargas. Então foi uma forma dele conseguir a maioria. Outra coisa interessante, ele acabou com o cargo de vice. Vice para quê, se eu estou vivo? É um pequeno detalhe, mas marca um traço da personalidade de Vargas. E por último, o mais legal, presta bem atenção, você que está acompanhando a Folha Dirigida, que está do seu lado, como sempre, há mais de 20 anos, mudando a educação brasileira. Presta bem atenção. Qual é a coisa mais importante dessa Constituição? É o voto secreto? É o voto da mulher? É a legislação trabalhista? É a nacionalização do subsolo? Não. Lembra que o Vargas entrou sem eleição? Aliás, ele perdeu a eleição. Pois é, o Vargas vai usar esse governo provisório, essa Constituição, para se legalizar. Presta atenção. Tinha um capítulo na Constituição que falava sobre as eleições. E aí um parágrafo dizia, está acompanhando? Todo presidente será eleito pelo voto direto, secreto e universal do povo brasileiro. Não é bonito? Eu vou repetir. Todo presidente será eleito pelo voto direto, secreto e universal do povo brasileiro. Só que tinha uma vírgula. Dizia assim, exceto o primeiro. Ou seja, todos os outros iam ser eleitos pelo povo, menos o primeiro. Adivinha quem era o primeiro? Vargas. Então Vargas aproveita que tinha maioria na Constituinte e legaliza
a sua presença no poder. Por isso é que nós vamos mudar. Nós vamos agora para o item 3, para o governo constitucional. Não pode mais chamar o Vargas de ditador. Está proibido. Sim, porque agora ele foi eleito. Olha, não é a primeira vez que isso acontece. O Deodoro da Fonseca, na República Velha, fez isso. Entrou pelo golpe da proclamação e depois na Constituinte se legalizou também através dos deputados. Então não pode nem culpar o Vargas, já tinha jurisprudência. Mas o mais importante é o seguinte, por que se chama constitucional? Porque agora tem uma Constituição, agora está dentro da lei, agora é a vera, agora ninguém pode reclamar. Está dentro do Estado de Direito. Olha que bonitinho, Vargas se limpou, se legalizou. Esse período é um período muito interessante. Também não é tão famoso quanto o Estado Novo. Aliás, você que está nos vendo, para com essa mania de só querer saber de Estado Novo. Tem que estudar tudo. Meu Deus. Esse governo constitucional, ele é marcado por umas coisas interessantes. A habilidade política do Vargas de parecer democrático. Na época do Vargas, no início, nós sabemos que é uma ditadura. Mas agora não, agora está dentro da lei. Então surgem no Brasil grupos que lembram muito o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a Ação Integralista Brasileira. O que é isso? É a filial do fascismo no Brasil. Fascismo antiliberal na economia, antidemocrático na política, ok? Antissocialista na ideologia. Fascismo, pai do nazismo, lembra? Pois é. No Brasil, quem representa o fascismo é a Ação Integralista Brasileira. Tinha até o líder, o Plínio Salgado. Eram os camisas verdes, defendiam a superioridade do homem sobre a mulher. Olha que absurdo. Vargas era desse grupo? Não, não era. Mas ele deixou esse grupo existir. Cuidado. O outro grupo, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, muito legal. Tem a ver com Prestes, lembra? Aquele líder tenentista da República Velha, ele acabou virando comunista. Sim, virou comunista. E dentro do Partido Comunista Brasileiro, que nasceu em 22, é uma das suas principais lideranças. Ele vai fazer uma avaliação muito importante de que é necessária uma mudança radical no Brasil, nacionalizando as empresas estrangeiras, fazendo uma reforma agrária e estatizando o sistema bancário. Só. Esse era o programa. Vargas era desse grupo? Não. Não era. Mas deixou esse grupo acontecer. Isso é que eu quero que você entenda. O sujeito oculto. O que está por trás da explicação. Por trás do vídeo, por trás do roteiro, por trás do professor. O Vargas, ele jogou. Ele deixava ter integralismo, que era uma coisa muito temida por todos nós, e deixava ter Aliança Nacional Libertadora, comunismo, que também era muito temido, vamos falar a verdade. O Stalin pegou pesado e assustava muita gente. Então o Vargas era muito inteligente. Quem não queria ser chamado de integralista, mas não era comunista, só tinha uma opção, Vargas. Quem não queria ser chamado de comunista, mas não queria ser integralista, só tinha uma opção, Vargas. Ele usou o integralismo e o comunismo para jogar um contra o outro. E durante a aula você vai ver, vai detonar os dois. Quer ver? Em 35, Prestes fez uma avaliação equivocada de conjuntura. Ele achou que era o momento de tomar o poder e não era. O que é isso, avaliação equivocada de conjuntura? Permita um pouquinho de vida real para poder te ajudar. Sabe aquela moça, aquele rapaz que você acha que está te tratando bem, com carinho, com educação? E aí você pensa que ela está apaixonada por você? Aí chega lá, cheio de empolgação, isso vale para homem e para mulher, vale para os dois. Os tempos mudaram. Chega lá, cheio de disposição, pensa que vai se dar bem, ganha o quê? Um toco? Pois é, isso é uma avaliação equivocada de conjuntura. Você achou que estava arrebentando e não estava. Aconteceu com Prestes. O Prestes já achou que em 35 haviam condições políticas de dar um golpe, de tomar o poder, de fazer uma revolução russa no Brasil. Pois é, mas não tinha condições. Ele avaliou mal a conjuntura.
As sedes da Aliança Nacional Libertadora eram mais de 1.600 no Brasil. O Vargas fechou. Foi uma medida autoritária? Foi. Mas isso não leva o povo a pegar em armas contra o Vargas. Foi um erro. A intentona comunista era para derrubar o Vargas. Mas antes de acontecer, o Vargas já sabia de tudo, por causa da denúncia da polícia, prendeu a maioria. 1, 2, 3, prestes no xadrez. Foi o que aconteceu. É até bom, tem um filme sobre a Olga Benária, vale a pena você ver, uma dica nossa do GPI da Folha Dirigida. A intentona comunista deu errado. Sim, deu errado. Sabe para quem que ela foi bom? Foi boa? Para o Vargas. Sim, o Vargas disse, eu queria ter democracia, deixei eles existirem, olha o que eles fazem comigo. Me derrubaram, querem me derrubar, querem me destruir, querem me impedir de governar. Ele se faz de vítima, entendeu? E prende todo mundo. A intentona comunista aconteceu, mas deu errado. Sabe o que faltou? Povo, faltou mobilização. Não deu certo. Daí vai nascer uma mentira, que é o Plano Cohen. O Plano Cohen é uma mentira, que virou verdade. Sim, virou verdade. Por quê? Porque a imprensa vai divulgar a descoberta de um plano. Esse Plano Cohen, na verdade, foi feito por um integralista, Olímpio Mourão Filho. Mas no jornal saiu o seguinte: descoberto o plano comunista para derrubar Vargas. Movimento seria financiado por Moscou. Não aconteceu isso, mas foi divulgado. A população já estava assustada. Sim, com a intentona comunista. Hitler no poder na Europa, Mussolini. O mundo nessa época estava à beira de um ataque de nervos. Estava muito ruim viver naquela época. Aí, o medo de um golpe no Brasil, o medo de uma revolução no Brasil, o medo de uma espécie de revolução russa, vai ser usado por Vargas para viabilizar a última fase da nossa aula, para viabilizar o Estado Novo. Tá aí o que você queria. O Estado Novo é, sem dúvida, o momento mais importante da era Vargas. Tá bom, mas tem que estudar o resto também. Não vem que não tem. Agora, quando o Vargas chega ao poder, ele chega através de um discurso. Naquela data ali, 10 de novembro de 1937. O Vargas, ele chama uma rede nacional, de rádio, obviamente, e faz um discurso, dizendo que está cansado, que queria voltar para a terra dele, São Borja, ver os netos, mas que ele não pode abrir mão de ajudar o Brasil no momento em que o Brasil caminha para o caos, para a desordem, para a baderna. Então, que apesar de ser contra os princípios dele, ele suspende a Constituição, suspende as eleições e inicia o Estado Novo. Ou seja, ele dá um golpe nele mesmo. E a eleição que estava marcada em 1938, babau, foi para o espaço. O golpe é dado em nome da segurança, em nome de evitar uma crise no Brasil, em nome de evitar que o Brasil vá para as mãos do comunismo ou do fascismo. Quando Vargas entra, dessa vez mais experiente, ele não espera tanto tempo para fazer uma Constituição. Praticamente no dia 11, no dia seguinte do golpe, nasce uma nova Constituição. Foi até o seu ministro da Educação que ajudou a fazer, Francisco Campos. Essa Constituição é uma Constituição autoritária, tinha até pena de morte. Unitarista. Gente, nessa época não tem partido. Que época? É o Estado Novo. Não tem partido, não tem eleição, não tem parlamento. É uma loucura. É só Vargas na veia. Agora, tome cuidado. A marca desse período é o autoritarismo político. Não tem partido, não tem eleição, não tem parlamento. Mas, economicamente, muita coisa vai acontecer. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Vargas, ele dá um golpe e implanta uma ditadura. Lembre-se, nem todas as ditaduras são militares. Essa ditadura que você está estudando é uma ditadura civil. E é muito importante frisar isso. Normalmente as questões, elas cobram muito isso de vocês. Não tem eleição, não tem partido, não tem parlamento. É dureza, dureza. Agora, para controlar o poder, Vargas inventou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo que se falava sobre o Vargas era fruto de estudo. Por exemplo, essa aula naquela época, nem pensar. Sim, nem pensar.
Então só aparecia o que o governo queria que aparecesse. Então no rádio, no cinema, a televisão não tem nessa época ainda. No rádio, no cinema, só se falava do que o Vargas queria. Então isso é muito importante, por quê? Porque tem oposição, mas a oposição não aparece. Está na cadeia, está no Chilindró. Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, Monteiro Lobato, fora o Prestes, né, que já está lá um tempão na cadeia. Então tem oposição? Tem. Mas ela não é viva, ela não é permanente, ela não é atuante. Por quê? Porque o sistema é fechado. Havia um chefe de polícia na época, Filinto Milha, ele falava o seguinte, ele ia bater na casa da pessoa e prendia. Aí falava assim antes, você está preso. Aí o cara falava assim, mas eu não fiz nada, preso por quê? Ele falava, não fez, mas vai fazer. É sério, a prisão preventiva. Eles, antes da manifestação, prendiam as principais lideranças. Então, houve um processo de endurecimento profundo, de repressão total. O Vargas, infelizmente, não tem como a gente escapar disso, implantou uma ditadura. Agora, ele foi duro para todos os lados. Lembra dos integralistas? Pois é, os integralistas achavam que o Vargas era o Mussolini deles, essa é a verdade. Não era. Quando o Vargas fez a Constituição, ele proibiu todos os partidos, lembra? Que eu já falei nisso 3 vezes? Pois é. Os integralistas não acreditaram que isso era para eles. E tentaram fazer o putsch integralista. Tentaram derrubar o Vargas. Sério, o Vargas, de armas na mão, reagiu até chegar o resto da tropa. E mandou o Plínio Salgado para fora do Brasil. Então, nem os integralistas escaparam. Então, no Estado Novo, lembre-se, não tem partido, não tem eleição, não tem parlamento. É só Vargas. E olha lá. Agora, por que as pessoas gostam tanto do Vargas? Por que ele é tão querido nessa fase da vida dele? É simples, porque o Vargas modernizou o Brasil. Ele mudou a economia brasileira. Ele criou os primeiros, segundos e terceiros grandes passos para o Brasil ser o que é hoje. É sério, obras de infraestrutura, investimentos na área industrial, investimentos na área agrícola. Ele vai criar o Conselho Nacional do Petróleo em 1938. Ele já sonhava com petróleo. Olha que loucura. Muito antes da Petrobras, que não é nessa aula. Petrobras é só nos anos 50. Ele vai criar a valorização do café, ele vai criar CSN, Vale do Rio Doce. Como é que ele consegue tudo isso? Com a Segunda Guerra Mundial. O Brasil usou a Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, o debate não é se é certo ou errado. O importante é você conhecer os fatos e ter sua opinião sobre eles. É isso que a Folha Dirigida está te propiciando. O Vargas, ele jogou tanto com os Estados Unidos como com a Alemanha. Todo mundo queria o Brasil. Imagina só, o Brasil desse tamanho, apoiando um lado ou outro, o lado que o Brasil apanhasse iria ganhar. É ou não é? Pois é. Então o Vargas negociou. Como se fosse um leilão, quem dá mais. O estilo do Vargas é um pouco mais parecido com o fascismo, apesar dele não ser fascista. Mas os americanos foram mais ágeis, mais rápidos. Na época houve a União Nacional dos Estudantes, que nasceu nessa fase, foi às ruas pedir para o Brasil entrar na guerra, e na negociação o Vargas era muito habilidoso, por quê? Tinha gente do Brasil que queria que o Brasil ficasse com os Estados Unidos, tipo Oswaldo Aranha, que era ministro. E tinha gente do Brasil que queria que o Brasil ficasse com a Alemanha, tipo o Filinto Milha, chefe de polícia. Então o Vargas jogou. O americano viabilizou a fundo perdido os recursos para a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para Vale do Rio Doce, e ainda comprou uma boa parte da nossa produção. Então o Brasil se junta aos Estados Unidos. Mas relaxa, o Brasil declara a guerra em 42, é Vargas, né? Já te falei, e só manda tropas em 44. Mas essa mobilização política do Vargas ajudou economicamente a viabilizar grandes mudanças no Brasil. Essas grandes mudanças, elas têm a ver com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas, que eu até brinco, né? O pessoal de direito é mais do mesmo. Ele compila as leis trabalhistas e consagra num capítulo especial. Nós vamos ter na agricultura a diversificação, nós vamos ter na economia o
intervenção do Estado na economia, a industrialização de base, a Fábrica Nacional de Motores, por exemplo, muita coisa boa vai acontecer. Vale a pena pesquisar. Então o Brasil cresce e aparece. Isso é muito importante. Vargas, ele usava muito o nacionalismo. Então, apesar do autoritarismo político, houve uma modernização econômica. Ele plantou as sementes do Brasil atual. Nós ainda vivemos um pouco a Era Vargas. Quando a gente vê a Petrobras, quando a gente vê a legislação trabalhista. Enfim, a nossa vida, ela depende do Vargas em tudo. Quando você leva a sua carteira de trabalho para conseguir o seu primeiro emprego. Enfim, o Vargas, ele criou bases para o país. Agora, brincadeiras à parte, dizem que malandro demais se atrapalha. Por quê? Porque o Vargas, ele ajuda a derrotar o eixo, ajuda a derrotar Hitler e Mussolini, ajuda a vitória da democracia. Só que isso é uma contradição. Como é que o Brasil era uma ditadura e ajudou a derrubar as ditaduras? Como é que o Brasil era autoritário e ajudou a derrubar o autoritarismo? Aí não teve jeito. Dentro do Brasil começou uma pressão para o Brasil se redemocratizar. O Manifesto dos Mineiros, em 1943, já pedia isso. E o próprio Vargas, sentindo que a vida e o destino estão batendo na porta, ele anuncia a criação dos partidos. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, que eram partidos getulistas, e a UDN, que era contra ele, a União Democrática Nacional. E legaliza o PCB, que é uma novidade. Então o Vargas tenta se, digamos assim, modificar. Ele tenta se democratizar. Mas, por uma questão de precaução, os militares, apoiados pelo setor jurídico, fazem o que a gente chama de golpe legal. Um juiz, José Linhares, assume a presidência do Brasil em 1945, só para garantir o processo eleitoral. Então Vargas entra, de uma certa forma, rompendo a legalidade e sai através de um golpe legal. O que é um golpe legal? É um golpe preventivo, porque quando Vargas chamou as eleições de 1945, um bando de gente foi para as ruas dizendo queremismo. O que é isso, queremismo? Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então, em 1930 ele perdeu a eleição e virou presidente. Em 1934 ele aproveitou a Constituinte e continuou presidente. Em 1937 ele suspendeu a eleição e virou presidente. O que garante? O que garantia que em 1945 ia ter eleição? Nada. Então, por precaução, vai haver a posse do Zé Linhares, que simplesmente vai convocar as eleições de 1945. Esse é o balanço aí que a gente queria fazer com vocês sobre Vargas. Estudem, pesquisem, porque esse é um assunto diferenciado e especial e que faz parte todos os anos, não só do Enem, mas da maioria das provas do Brasil.